No ar, um mergulho na história, na cultura e nas tradições do nosso povo. Está começando o programa Memórias do Seridó. Memórias do Seridó. Um resgate aos grandes momentos, personagens e acontecimentos que marcaram a região. A apresentação: Adriano Campelo. Uma produção independente veiculada no Sistema Rural de Comunicação, com apoio da Fundação Educacional Santana, Museu Histórico de Acari e Prefeitura Municipal de Acari. Olá, amigos ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Estamos aqui em mais um programa Memórias do Seridó, um programa que faz um resgate aos grandes momentos e acontecimentos que marcaram a nossa região do Seridó. Vocês são sempre muito bem-vindos, são convidados a ficar conosco nesse momento para conhecer mais detalhes sobre a nossa história e a cultura do Seridó, do Rio Grande do Norte, nossa região amada, querida e rica em história e cultura. E em mais um programa, estamos aqui hoje com o historiador Sérgio Nilton da Silva, ele que é funcionário lá do nosso Museu Histórico de Acari. Sérgio Nilton é historiador, é pesquisador, uma das pessoas que contribui com a história do nosso Seridó. Ele vem hoje aqui para conversar conosco, né? Também ele já esteve aqui em programas anteriores e hoje nós vamos falar junto com o Sérgio da ocupação dos espaços e habitações aqui no Seridó do Rio Grande do Norte, para a gente entender como se deu essa ocupação, né? E como eram as habitações antigas aqui no nosso Seridó, né? Nossa rica cultura material e imaterial do povo seridóense. Boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui mais uma vez no nosso programa Memórias do Seridó. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Rural AM Parelhas, o grupo, Fundação do Sistema Rural de Comunicação e Fundação Educacional Santana. Boa tarde a todos os internautas, nós que estamos aqui enquanto colaborador desse programa e que exatamente resgata fatos, memórias, curiosidades sobre o nosso Seridó, precisamente o território da cidade do Acari. Muito bem. Para iniciar essa nossa conversa a respeito da história aqui do Seridó e das ocupações, nós vamos falar como era o contexto aqui no Seridó após a Guerra dos Bárbaros. O colonizador europeu chega a esse território inicialmente de forma pacífica, depois, com a Guerra dos Bárbaros e tudo pacificado aos olhos do europeu, né, que para eles os grupos indígenas tinham sido controlados ou dizimados, né? Isso foi um ponto negativo da nossa história, foi o colonizador europeu matar esses grupos indígenas, mas a partir desse momento eles começam a se apropriar desses espaços, né, e a fixar suas moradas nesses espaços. E eu queria, Sérgio, que você nos dissesse, né, como foi essa apropriação, essa formalização do homem português quando chega a essas terras, o que ele faz para formalizar a sua chegada nesses espaços, como ele chega a esses espaços inicialmente, né, e após a Guerra dos Bárbaros. Em se tratando de ocupação do espaço, do território de Seridó, a gente leva em consideração, Adriano, digamos assim, as povoações ou os povoadores que já existiam, né? Há cerca de 9.000, 11.000 anos já existia homem, já existiam pessoas aqui no território
de Acari. E esses primitivos já habitavam cavernas, já habitavam grutas, né? Passado o tempo, começaram a construir suas caiçaras, né? Suas caiçarinhas, suas palhoças, seus casebres, e assim a gente encontra uma população indígena bem avançada aqui no Seridó, né? Essa nação tapuia não era só aqui em Acari, no Seridó, mas você veja que o levante contra a coroa portuguesa vem desde rasgando os sertões da Bahia até atingir o Maranhão, né? Nós vemos aqui o Seridó, que ainda é uma vasta faixa territorial, Paraíba e Rio Grande. Esses indígenas da nação tapuia eram uma ameaça, né, ao progresso, ao desenvolvimento da economia das capitanias que existiam aqui no Brasil. E isso a coroa portuguesa teve que recrutar, né, homens com armas e combater o gentil, né, combater a nação indígena tapuia. E exatamente após a Guerra dos Bárbaros, esses que foram considerados heróis do conflito, né, da Guerra dos Bárbaros, ou Confederação dos Cariris, ou Levante dos Tapuias, esses ditos homens bons, né, que receberam aí a autorização para explorar o território e reocupar, né, porque o território já estava ocupado, né, fazer uma reocupação, implantar um novo sistema, né, de ocupação territorial e de seus espaços voltado para a economia, principalmente economicamente, a atividade do couro, né, a pecuária, uma vez que o litoral já estava bem avançado com a cana-de-açúcar, a produção canavieira. E assim, o sertão foi rasgado pelo pé rachado, reocupado, e esses ditos homens começam a solicitar sesmarias, né? Nós temos aí a notícia pela a historiografia que de Pombal, região de Pombal, Piancó, até chegar aqui ao Açu, né, os índios foram aldeados, os índios foram capturados. E a nação tapuia era formada por várias tribos fortemente, né? Eles eram homens e mulheres destemidas que defendiam mesmo o seu território. E essa ocupação, a gente percebe que o homem branco vai se apropriando na medida que vai instalando sua fazenda de gado. Muito bem. Sérgio, o que era levado em conta por esse colonizador para escolher esses espaços? Eles já conheciam, faziam uma visita prévia, via o que tinha de melhor para criar o gado, voltava a alguma cidade grande ou dali mesmo já instalavam uma choupana e formalizavam o pedido. Como a gente entende, né, esse contexto em relação a isso? Exatamente. Se as sesmarias foram solicitadas ao governo geral do Brasil, esse governo é quem autorizava esse postulante, né, esse europeu, esse novo povoador, que era o colonizador português, a adentrar nos sertões. E essas sesmarias eram muitas vezes levadas em conta a doação em virtude desse novo povoador ter colaborado com o governo geral do Brasil, com a coroa portuguesa, em função de que foi combatido a nação indígena, né? E através desses novos povoadores, essa sesmaria, exemplo,
a família Oliveira Ledo, né? Albuquerque Câmara, que, entre outras famílias, vieram adentrando os sertões e chegaram aqui no Seridó, onde já estavam, digamos, pacificados. Você tem uma ideia, Adriano? A pacificação indígena aqui a gente pode levar até em consideração início, final do século XVII para início do século XVIII, né? Você veja que 1720, segunda década do século XVIII, já existia o que se pode considerar um pequeno povoamento, aglomerado urbano, de choupanas, palhoças, porque aqui já era caminho para o Ceará, né? Já era caminho, o Seridó já se rasgava em busca de sal, de carne de sol, né? Lá na região do Ceará Grande, chamava o Ceará Grande. E também exatamente caminhos porque levava-se em conta o margeamento ou a ribeira dos rios. E o rio Acauã era, né, totalmente favorável a essa instalação, a essa, digamos assim, aglomeração de transeuntes, viajantes, tropeiros. E o europeu chega aqui, ele não vem sozinho, ele manda logo um vaqueiro, né, vem inspecionar. E como era chamado o nome das terras devolutas. As terras estavam devolutas, e aí você levava em conta, que eu creio que você vai nos apontar aí, a questão dos rios, né? Eles não conheciam, mas tinham o conhecimento que tinham rios e terras favoráveis, né, ao criatório do gado e agricultura consorciada. Muito bem. A primeira sesmaria, nós tivemos algumas sesmarias aqui no Seridó, que são consideradas as primeiras, mas a primeira mesmo a ser solicitada, requerida e ocupada aqui no Seridó foi a data de 1674. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. E essa data se refere à data aqui da Acauã, né, onde hoje está basicamente a maior parte dentro do território de Acari. Poderia nos falar um detalhe sobre essa cismaria? Perfeitamente, essa sesmaria é que vai dar, digamos assim, um recorte, né? A gente percebe que tantas léguas de terra e os marcos eram de acordo com os rios, né? Você levava em consideração a existência dos rios. Você veja que de Pombal-Piancó até chegar a sul, a gente vem Rio Piranhas, os Espinharas, né? O Rio Seridó, né? O Rio Açu lá em cima, o Apodi-Açu, né? E aqui o Rio Acauã e o Rio Carnaúba também já fazia essa ponte de gancho. E exatamente o século XVII ainda, né? 1674, nós estávamos em pleno levante ainda. As tribos não estavam totalmente aldeadas, né? Os aldeamentos que foi voltado lá em Açu, né? Precisamente aqui pegando a nossa região, os homens europeus que chegaram aqui não tiveram dificuldade após, né, o apaziguamento, né, o controle indígena de instalar suas terras, de instalar suas fazendas de gado. E exatamente a Ribeira do Acauã venceu o afloramento, né, dessa primeira, dessa premissa, né, do repovoamento da região do Seridó. É tanto que a gente leva em consideração aí, chegando na região, o Tomás de Araújo Pereira com Maria da Conceição Mendonça. Mas vieram logo os casais? Não. Primeiro quem chegou? O vaqueiro. Esse vaqueiro, com o gado, é quem vem fazer esse reconhecimento para retornar ao seu proprietário, né, aquele que estava solicitando, né, o solicitante, de como era exatamente o território aqui, né, a vegetação, a caça, né,
os rios, se tinha ainda presença de índios, e lógico, foram ainda capturados, né, várias mulheres e várias crianças e que foram exatamente agregadas à fazenda naquela época. Muito bem. Vocês que estão nos ouvindo, nós estamos conversando aqui com Sérgio Enilton da Silva, ele que é historiador, pesquisador, tem aí estudos na área da genealogia, né, pesquisa sobre as famílias aqui do Seridó, e vocês estão hoje acompanhando um pouco sobre a ocupação dos espaços e habitações aqui no nosso Seridó. Espero que vocês estejam gostando da nossa conversa, vocês que estão espalhados aí pelas cidades aqui do nosso Seridó, um grande abraço a todos vocês, né? E falando agora mais um pouco sobre as habitações, né? Gostaria de falar aqui com o Sérgio, as primeiras habitações, você falou dos grupos indígenas, que eram nossos primeiros habitantes, eram aquelas latadas, né? Nosso índio aqui não tinha oca, né? Não morava em cavernas, as cavernas eram utilizadas mais para rituais, né? Ou alguma emergência, mas eles utilizavam latadas, né? Como a gente chama hoje, ou caramanchão, né? E sobre as habitações portuguesas, né, Sérgio? Gostaria que você nos desse detalhe sobre quando esse colonizador português chega, ele dá início, claro, né, às fazendas, eles vão construir uma casa, um curral de gado, e como são essas primeiras habitações e como é a evolução dela ao longo do tempo. Ela vai se modificando, ela vai ganhando robustez de acordo com as necessidades do clima da região. Queria que você nos falasse um pouco sobre esses detalhes. Exatamente. Se a gente está numa região totalmente seca, árida, né, o tipo de habitação aqui a ser construído era exatamente uma, digamos assim, fortificação que desse uma ambiência favorável à permanência do novo povoador, né? Famílias numerosas. Vamos ter aí, levar em consideração quem? Digamos, Caetano Dantas Corrêa e Josefa de Araújo Pereira, 22 filhos. Então, como era essa habitação? A habitação portuguesa, né, sempre voltada para o nascente, né, sempre se procurava um platô que se tivesse uma visão panorâmica, né, das serras principalmente. Isso a gente pode chamar de os antigos castelos medievais, porque se tinha uma visão privilegiada do que poderia acontecer à frente da casa, como os ataques que aconteciam constantemente em épocas remotas. E essas fortificações não eram de alvenaria, né? As fortificações começaram de taipa mesmo, né? Aproveitando o material que existia no local, né? Eram casas simples, não eram casas no início do século XVIII, não tinha, digamos assim, essa imponência da arquitetura do século XIX, né? Essa arquitetura do século XVIII é exatamente aquela que pôde se instalar, se implantar, os espaços domésticos, os espaços não domésticos da fazenda naquele território solicitado. E a gente vê cercas de pau a pique, cercas trançadas, morões, né, feitos para delimitar os espaços dos currais e ter os travessões para ser as porteiras, né? O arame farpado, o arame já é coisa nova nossa, já de século XX, né? Já a casa do século XVIII tinha essa aparência de herdada, podemos até dizer, do que eles viram do indígena, né? Aproveitando todo esse material aqui coletado, né, com madeirame, as serras em abundância, né, com a vegetação digamos, de madeira de lei, era chamada aroeiro, brejuí, a caibreira, entre outras madeiras aqui,
utilizadas para a construção, né, na arquitetura. E essa arquitetura colonial vem ter outro formato. A habitação vem receber digamos assim, um novo traçado a partir do século XIX, que vem a alvenaria, né? Já começa exatamente aquela casa grande, telhado de arrasto, portas e janelas largas, compartimentos enormes. Ora, a família era numerosa. E para receber os visitantes, então, os compartimentos eram largos e grandes, né? O tamanho era aquela família numerosa, era o tamanho, o traçado daquele casario, né? E se usava esses espaços domésticos a partir também, levando em consideração a economia. Se na pecuária não tínhamos digamos assim, a construção elevada para sótão, né, o primeiro andar, já no século XIX, a gente já começa a incluir, né, a presença, a gente já percebe a presença do primeiro andar, que é o sótão, né, onde você via como uma espécie de dormitório ou uma despensa, uma reserva alimentar, uma parte, principalmente também, às vezes, servia para o dormitório das filhas, ou das filhas solteiras ou de algum visitante. E assim, o casario colonial do Seridó vem receber toda uma herança portuguesa e que já no início do século XX, a partir da Semana Moderna, né, de Arte Moderna, de 22, é que a gente já vê um novo formato no casario aqui do Seridó, né, a Belle Époque, né, uma bela época, levando em considerações aí o traçado, a técnica, a estética francesa, né, que era vista aqui. A gente vê que Recife, Olinda, Pernambuco ali eram os olhos para, digamos assim, se construir, né, se apropriar do que era novo. Então, quem saía daqui do Seridó para o Pernambuco já trazia a novidade, né? Um novo formato, um novo modelo de casario. E a gente tem vários exemplos lá em Acari, aqui em Acari, com a Fazenda Talhado, Fazenda Pinturas, Fazenda Coronel Santa Rosa, né? E a gente vê que esse casario tem uma singularidade, né? Mas que mantém a mesma formalidade, a formação de que era preservar a ambiência natural para abrigar aquela família. A gente vê que o casario vernacular, né, a colonial do Seridó, tem um rasgamento a partir da sala, com corredores enormes, que você tem uma ventilação única, uma ventilação natural que espalha, né, toda uma brisa, todo aquele conforto para os demais compartimentos de toda a casa, né? Podemos dizer, até chegar à cozinha ou os espaços mais afastados da casa. Muito bem, essa é a casa grande, né, a casa vernácula do Seridó, adaptada aí para atender às necessidades do Seridó, a região quente. Eram paredes largas, janelas e portas largas, né, tudo isso para aproveitar o máximo, para trazer o máximo de conforto, como o Sérgio nos deu detalhes. E já aproveito aqui e deixo para vocês uma indicação de leitura, que é Velhos Inventários do Seridó, de Olavo de Medeiros Filho. Ele traz alguns detalhes dessas primeiras habitações, né, dessas primeiras famílias, o que elas tinham e registravam nos seus inventários pós-morte, né? Se vocês quiserem conhecer também como era a estrutura dessas casas, podem fazer uma visita ao Museu Histórico de Acari, conhecendo cada compartimento e a cultura material que existia nessas casas de fazenda no nosso Seridó, e que Sérgio nos trouxe aqui, que mantemos ainda muito dessas casas preservadas aqui no nosso Acari e em outras cidades aqui do nosso Seridó, muitos exemplares ainda de pé. Sérgio, e qual a realidade dessas construções do século XIX e XX hoje? Qual a realidade delas hoje no nosso Seridó?
Você faz aí uma pergunta para que a gente faça uma reflexão, né, do que é patrimônio histórico, patrimônio cultural, né, patrimônio material, né, e que o casario colonial não só é rural, mas o urbano está inserido nesse universo, né? Nós vemos aí, ao longo dos anos, nós estamos em 2025, então uma casa construída em 1925, hoje ela está com 100 anos. Então, essa casa merece, né, digamos assim, uma total atenção na sua manutenção, na sua reforma, na sua estrutura de manter o seu traçado arquitetônico. Infelizmente, a gente fez uma viagem ano passado e a gente percebeu que esse casario está desaparecendo, né? Ou está em arruinamento, ou está em ruínas, ou está totalmente demolido. Exemplo, chegamos na fazenda Vaca Brava, né? Lá dos Dondon. A antiga casa que, pelo tamanho do traçado que está demolido lá, a gente percebe que era uma senhora casa, um casario de deslumbre, digamos assim, de suntuosidade. Mas também nós presenciamos algumas casas que estão totalmente preservadas, graças a Deus. Proprietários, descendentes, ainda estão mantendo, né, a sua originalidade, a sua monumentalidade, a sua memória histórica, através da sua herança, né, de 5, 6 gerações passadas. Essa é uma realidade gritante hoje, não só em Acari, mas no Seridó, onde a gente vê que merece a atenção do poder público, merece a atenção dos proprietários, para que a gente preserve ainda a memória histórica desse casario da arquitetura vernacular. Nós vemos aí, você já citou, o Velhos Cemitérios do Seridó, né? Nós temos aí Velhos Costumes, de Juvenal Lamartine, nós temos aí Oswaldo Lamartine também, que escreveu o regionalismo, Paulo Balá também escreveu algo sobre o casario colonial, né? E a gente percebe que Acari ainda é um celeiro de casas seculares, né? Do casario secular que encontra-se, né, assim, digamos assim, desprotegido, tanto na zona rural como urbana. E a gente pede, né, a atenção dos proprietários que comecem a devotar em respeito, isso é uma dívida aos nossos antepassados, para que a gente mantenha viva a memória histórica desse casario que conta muito da nossa história. Muito bem, já fica, né, Sérgio, nosso apelo aos proprietários. Sei que é muito difícil, sabemos que é muito difícil manter preservado um casarão com mais de 100 anos, mas fica o nosso apelo. Hoje tem várias saídas, um público que procura conhecer esses espaços. Nós temos exemplos aqui, como Marcos da Pitombeira, que abre a casa para visitação, falando previamente, para esses visitantes terem uma experiência nessas casas, e tem um público bastante interessado, né? Então, acho que vale a pena fazer um esforço para manter viva essa história, essa cultura, esse patrimônio material no nosso Seridó. Nós fizemos um trabalho no Museu Histórico de Acari, onde catalogamos mais de 100 casas do século XIX e XX no município de Acari. Já fica o exemplo para outras cidades, outros municípios realizarem a mesma pesquisa, uma pesquisa que vai em breve se transformar em livro. Sérgio, muito obrigado por estar mais uma vez aqui conosco no nosso programa Memórias do Seridó, trazendo um pouco aí da história das ocupações aqui no nosso Seridó, né? Sérgio vai estar sempre aqui conosco, ele tem muito a contribuir. Então, Sérgio, muito obrigado. Nós agradecemos o convite, deixando aqui a
a nossa palavra de incentivo, né, e reconhecimento àqueles que têm ainda a sua casa vernacular preservada e que outros possam conhecer de perto a realidade desse casario. Nosso muito obrigado e estamos à disposição para outras eventualidades. Amigos ouvintes, fica aqui nossa dica de leitura: Populações Indígenas no Sertão do Rio Grande do Norte, História e Mestiçagens, de Helder Alexandre de Medeiros Macedo, para quem quer conhecer um pouco dessa história, desde os grupos indígenas até a chegada do homem branco aqui, Guerra dos Bárbaros. Temos a Arquitetura Tradicional de Acari no século XIX, né, de Paulo E. de Forte Feijó. Ele faz um estudo comparativo da Casa Grande de Fazenda e a Casa Urbana, né? E também temos, como já falei, Velhos Inventários do Seridó, de Olavo de Medeiros Filho. Agradecemos a todos por estarem conosco em mais um programa, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo programa. A todos que ouvem o Sistema Rural de Comunicação, né? Programa Memórias do Seridó, né? Sou Adriano Campelo e agradecemos a audiência de vocês. E para encerrar esse programa, nós oferecemos aqui a música Seridó, de Luiz Gonzaga, para todos os ouvintes. Até a próxima, se Deus quiser.